noite. Sejam bem-vindos à estreia do nosso podcast. E comigo, estreando esse maravilhoso podcast, vai estar as nossas apresentadoras, Nicole, Stephanie e Giovana. Sejam bem-vindas, meninas. Boa noite, gente. Boa noite, tudo bem? Estamos bem. Vamos lá? Para estrear o nosso podcast, nós vamos fazer a releitura de um livro muito legal, que é o Diário de Anne Frank. E a gente vai começar com um jogo de perguntas e respostas. E aí a gente vai abordar temas como o motivo que o livro começou, o porquê ele foi escrito e mais detalhes do livro. A primeira pergunta vai ser para a Aline. Tudo bem, Aline? Seja bem-vinda. Oi, boa noite, meninas. Boa noite. Boa noite. Então, eu estou muito feliz por estar aqui hoje como convidada. Bom, iniciando, a Anne começou a escrever uma espécie de um desabafo do que estava acontecendo naquela época que ela estava vivendo, a saída da sua casa, a guerra, todo o terror que se passava naquela época e tal. Boa noite, Aline. Eu sou a Giovana, tudo bem? Boa noite, Giovana. Você que entende um pouco mais sobre isso, poderia responder melhor, né? Em que época que se passa a história? Qual o ano? Claro, eu respondo sim. Essa história se passa na Segunda Guerra Mundial, no ano de 1942. Quais os temas que aborda o diário e quem era a Kitty? Bom, os temas que aborda o diário são temas como a boa vida que a família levava, como a família era uma família de comerciantes, até a ida para o esconderijo nos fundos da fábrica de temperos do pai, durante a guerra. As constantes faltas de energia, as comidas que eles faziam durante as festas secretas, quando era aniversário de alguém que estava dentro do anexo, que era o anexo era o esconderijo, onde eles ficaram. Os banhos, que eram bem escassos devido eles não poderem gastar tanta energia devido à condição que a família se encontrava depois que tiveram que fugir. Bom, ali moravam duas famílias que trouxeram um homem, que era judeu e dentista, que era amigo da família. Foi relatado também o racismo, a xenofobia e o antissetismo, que é nada mais do que o preconceito contra os judeus. E, bom, em relação a Kitty, na verdade, por muitos tempos, se pensava que essa Kitty era uma amiga da escola, até uma amiga imaginária. Mas, na verdade, a Kitty era só uma personagem de uma série de 5 livros de infanto-juvenil, que se chamava Jo Peter Hell. E essa Kitty era uma das 5 protagonistas. E, por muito tempo, a Anne escrevia as cartas endereçando para cada uma dessas 5 personagens, como, por exemplo, a Connie e a Marianne. E isso durou até um momento em que a Anne estava ouvindo rádio e ela ouviu o ministro da Educação holandês divulgando que ele publicaria relatos de sobreviventes do momento. E foi aí que a Kitty decidiu colocar o nome do diário como Kitty. E também foi quando ela decidiu que ela iria reescrever o diário para que ele pudesse ter chances de ser publicado. Entendi, Aline. E essa é a última pergunta, eu juro. O diário era autêntico? Sim, o diário era totalmente autêntico, escrito pela própria Anne, que, como eu disse, com o passar do tempo, ela colocou o nome carinhosamente de Kitty. Muito legal. Obrigada, Aline.